Paz, meus irmãos. Vamos abrir em Hebreus 11. Vamos ter uma palavra de oração antes. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é a presença mais importante aqui nesse lugar, Senhor. Muito obrigado porque a gente pode glorificar o Teu nome, Senhor, e louvar o Teu nome, porque o Senhor nos salvou, Senhor. Porque o Senhor nos deu redenção, Senhor. Senhor, naquela cruz, o Senhor perdoou os nossos pecados, Senhor. Por isso a gente pode ser chamado filho de Deus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque essa confiança que temos no Senhor, ela não é algo como um pensamento positivo ou um sentimento bom, mas é uma confiança que a gente pode ter como real, porque o Senhor é real, porque o que o Senhor fez por nós é real também, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos o Teu nome. Abençoe esse momento aqui de compartilhar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler aqui Hebreus. Na verdade, a gente vai começar do capítulo 10, versículo 32. E a gente vai ler até o 11, versículo 7. O foco aqui da mensagem está no capítulo 11, mas a gente vai começar do 10, porque tem um contexto aqui que eu quero que seja tomado em conta. Então, Hebreus 10, 32 vai falar assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve bom testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e
e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O livro de Hebreus, essa carta aqui, ela tem um contexto no livro inteiro de que esses irmãos aqui, para quem a carta foi destinada, eles estavam começando a passar por muitas tribulações e sofrimentos por serem cristãos. Então, o que a carta dá a nos entender aqui é que esses irmãos começaram a ter a tentação de voltar para o judaísmo, voltar com certas práticas de que Cristo não precisava mais, porque em Cristo foram cumpridas, né? E aí o livro de Hebreus, o autor dessa carta aqui, em todos os momentos, ele está ressaltando a supremacia de Cristo. Ele está ressaltando que Cristo é superior, que todas as coisas que estão no Velho Testamento apontavam para Cristo. Então, o autor está argumentando o seguinte: não abandonem o Senhor. Cristo é superior. Cristo é o cumprimento de tudo isso que vocês já viram, aprenderam, etc. Então, esse é o contexto dessa carta de Hebreus, né? E aí, em Hebreus 10, que a gente começou a ler aqui, o autor está falando para os irmãos aqui que, para eles se lembrarem de uma época de que eles foram perseguidos, né? E aí no capítulo 10, 33, fala que eles foram perseguidos de uma maneira que, por eles serem cristãos, eles foram expostos como espetáculo. Né? Essa frase aqui, expostos como espetáculo, é porque esse povo aqui que perseguia os cristãos, para vocês terem ideia, eles tinham uma espécie de teatro que eles levavam alguns cristãos ali para humilhar eles por eles serem cristãos. Então, eles machucavam, né, os cristãos ali, brincavam, né, faziam brincadeiras ali na frente de todo mundo. Esse significado aqui dessa frase. Eles sofreram uma perseguição de humilhação mesmo, né? E aí, no 10:34 agora, vai falar que eles aceitaram com alegria o espólio dos bens dele, né? Ou seja, além de serem humilhados por serem cristãos, eles também tiveram alguns bens confiscados, né? Por serem cristãos. Então, né, eu acho que a nossa vida tem muito isso. Às vezes a gente se agarra ao nosso ego, mas eles ali, naquele momento, eles foram humilhados, né? Não tinha mais nada para se agarrar. Eles podiam se agarrar aos bens dele. Eu tenho isso, pelo menos, né? Deu errado, mas eu tenho isso. Mas também os bens deles foram confiscados, né? Mas o maravilhoso é que eles aceitaram com alegria que os bens dele foram confiscados, porque eles tinham ciência que eles possuíam um patrimônio superior e durável. Eles sabiam que não precisava deles ficarem sofrendo por causa da perda, vou colocar em termos aqui modernos, tá? Da perda do carro deles, da casa deles, porque eles tinham um patrimônio superior e durável. Um patrimônio que ele não perdia com o tempo, ele não desvalorizava, um patrimônio que era eterno, né? Então eles estavam alegres, mesmo perdendo os bens, mesmo sendo humilhados, né? Eles estavam alegres. E aí, o escritor está falando o seguinte para eles: não abandonem essa confiança. Vocês lembram que aconteceu isso com vocês? Pois é, continuem perseverando. Essa é a tônica aqui do que o escritor está falando. Continuem perseverando.
no capítulo 10, versículo 35, vai falar assim: não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, perseverem, né? E aí, no versículo 37, eu vou ler até o 37 até o 39. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, o escritor está falando o seguinte: não retrocedam. Não retrocedam. Mas tenham fé, né? O contrário aqui daqueles que retrocedem para a perdição são aqueles que permanecem na fé para a conservação da alma, né? Então, o escritor está querendo dizer isso. Continuem com fé, né? Creiam. E aí vem esse versículo de Hebreus 11, 1, que a gente muitas vezes lê, e esse versículo é colocado nesse contexto de que ele está falando: perseverem, continuem com fé. E aí o versículo fala: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Quando a gente lê esse versículo, a gente pode entender assim: então a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se eu esperar qualquer coisa com fé, eu vou receber. Talvez a gente tenha esse pensamento. Então, se eu esperar com fé, eu vou ter fé que eu vou ter aquele carro que eu queria. Eu vou ter fé. Então, como é a certeza das coisas que se esperam, eu vou ter. Mas não, a fé que o irmão aqui está querendo trazer para a gente é a fé baseada em tudo que ele falou nos capítulos 1 até agora, no capítulo 11. Que é a fé em Cristo, né? Não faria sentido, ele está falando da supremacia de Cristo. Cristo é superior a todas essas coisas. E ele continua falando: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, essas coisas que se esperam têm a ver com o que o Cristo fez. Ele está mostrando para Cristo. Não é fé em qualquer coisa. E essa palavra fé, ela pode ter significado de ser: eu tenho fé nisso, eu tenho fé em qualquer coisa, nisso, naquilo, vou ter fé que eu vou ganhar isso. A palavra fé tem essa possibilidade, sim. Mas essa fé não é bíblica. Então, a gente pode crer que uma coisa vai acontecer. E a gente está realmente com fé que aquilo vai acontecer, né? Pelo sentido da palavra. Mas isso não é bíblico. A fé bíblica é a fé que crê em Cristo, nas coisas que Ele prometeu, que Ele falou. Ou seja, a certeza das coisas que se esperam, o que a gente espera? A gente espera que Ele vai voltar. Ter fé nisso, Ele falou: eu vou voltar, né? Isso é uma fé bíblica, fé verdadeira, né? Essa palavra, certeza das coisas que se esperam, certeza é uma palavra que significa firme fundamento. É como esse chão aqui, que eu não preciso ficar me equilibrando. Eu estou firme aqui. Quando eu faço assim, me movo, a estrutura aqui não se move junto, né? Não sei se vocês já foram a alguma casinha dessas na árvore assim. Quando você mexe assim, a casa dá uma balançada. Essa é uma casa que não tem fundamento, né? Ela tem ali um mínimo de fundamento, mas aqui a gente percebe. Não, a gente mexe, a gente anda e nada acontece. Essa palavra certeza, algumas Bíblias até trazem isso. Talvez alguma Bíblia de vocês está escrito assim. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, a gente pode ficar firme, sem medo de abalar, de que o Senhor vai voltar, de que Ele está preparando uma cidade, né, celestial, que é o que vai falar aqui em Hebreus, de que Ele está preparando um galardão. Então a gente pode ter fé nisso, pode ter uma certeza absoluta, né? E aí a outra frase, ela é uma frase que está dizendo basicamente a mesma coisa, né? Ele está reforçando a ideia, tá? Então a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então
A fé, essa convicção aqui é uma prova. Algumas Bíblias talvez trazem isso, prova. A fé, ela prova os fatos que a gente não vê. O que a gente não vê? Principalmente, o Senhor. Né? Primeira coisa que a gente não vê é o próprio Senhor. Então, a gente tem confiança, a gente crê, a fé faz a gente ver o invisível. Mesmo que a gente não está vendo o Senhor, a gente pode adorar, falar com Ele, porque a gente tem fé. A gente crê nele, né? A confiança nele. Então, o escritor que está querendo dizer isso, né? Para eles se agarrarem a essa fé que crê no Senhor, essa fé bíblica, essa confiança no Senhor, que é um firme fundamento, né? Que é a prova. Às vezes alguém pode falar assim, me explica, me faz entender, eu quero entender essa fé aí. Então, a gente não vai conseguir explicar, assim, muitas vezes a gente vai falar, eu creio. A fé é alguma coisa que vem antes do entendimento. A gente crê primeiro. Pode ser que a gente não entende muito bem, tipo, na Bíblia está escrito sobre o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. Eu não consigo ver isso tão claramente, o sangue de Jesus me purificando, eu não consigo, talvez, entender tão bem. Mas a fé, eu posso crer nisso, né? Então, até aqui no versículo 3, 11:3, né, vai falar que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Né? O primeiro ponto da fé aqui que o autor quer colocar é que o universo foi formado pela palavra de Deus. Né? E aí, né, só quis trazer esse versículo para a gente entender que a fé não é uma coisa que a gente vai tentar explicar, entender. Seguinte, o universo foi formado dessa forma e tal. Muita gente tenta entender como é que o universo foi formado. E, no fim, eles falam loucuras. Né? E a verdade é que a fé, quando a gente crê no Senhor, a gente entende mais do que os mais formados. Né? A loucura deles falam que uma explosão formou o mundo. Né? E até eu ouvi um irmão falando uma coisa muito interessante. Imagina, aqui um bolo bonito assim, né, um recheio de doce de leite assim, um chantilly, com uma velinha em cima do bolo, escrito assim, para o José, no bolo. Agora imagina que um caminhão cheio de farinha, um caminhão cheio de doce de leite, cheio de ovo, cheio de chantilly, o caminhão está andando assim a 100 por hora, ele bate, e aí tudo que está dentro dele chacoalha assim, e aí quando você abre a porta, está um bolo ali. Bonitinho, escrito para José. Né? A explosão, né, eu falei esse exemplo assim, porque é uma loucura pensar que da desordem surgiu alguma coisa assim com propósito, né? E aí, quando esses sábios entendidos falam isso, eles estão falando loucuras que nós, que não somos talvez tão sábios, entendidos, com a fé, entendemos, né? Nós cremos. Então, a fé é essa crença no Senhor, essa confiança no Senhor, não em outras coisas. E aí, depois dessa introdução, aquilo que o Senhor está direcionando para compartilhar, baseado nesses versículos de Hebreus, está nesse capítulo 11, versículo 2. Vai falar assim. Eu vou ler o versículo 1 de novo para a gente ter o contexto. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Então, a partir desse versículo 3, vai falar sobre muitos antigos. Né? Abel, vai falar sobre Enoque, Noé, Abraão, Sara, muitos antigos. Né? E nesse versículo 2 vai falar que pela fé, foi por causa da fé que eles obtiveram bom testemunho.
E aí reparem nessa palavra, obtiveram bom testemunho. Não está falando que eles deram bom testemunho. Eles obtiveram bom testemunho. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Quando a gente faz alguma coisa, a gente pode dar bom testemunho para muitas pessoas. Mas aqui, o versículo quer enfatizar que alguém falou assim, esse é justo. Eles obtiveram testemunho de outra pessoa, entendeu? Eles não deram. Alguém falou assim, igual Jó. Viste meu servo Jó? Jó obteve um bom testemunho. Então Deus falou, ele é justo, né? Então, esse bom testemunho aqui que os versos vão falar, é um testemunho que Deus deu a respeito deles. Olha Abel, ele teve fé. Olha Enoque, ele teve fé. E que bom testemunho é esse, né? Da melhor pessoa que tem. Às vezes a gente pode dar bom testemunho para o nosso pai, nossa mãe. A gente pode dar testemunho para todos os irmãos da igreja. Mas é uma aparência, né? Pode ser que esse bom testemunho que todo mundo fala, ele é assim, assado, é uma aparência. Mas agora, dar bom testemunho, obter bom testemunho de Deus, é uma coisa que é real, não tem como. Porque Deus é verdadeiro, Ele conhece o nosso coração, né? Então, essas pessoas aqui obtiveram esse testemunho. E aí, a gente vai falar aqui a respeito desses 3 primeiros que obtiveram bom testemunho de Deus, que foi Abel, Enoque e Noé. E a gente vai entender qual foi esse testemunho que eles obtiveram. Então, em Hebreus 11, versículo 4, vai falar assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, da fé, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, o primeiro bom testemunho de Deus foi para com Abel. E o bom testemunho que Deus deu a respeito de Abel foi ele ser justo. Ele obteve testemunho de ser justo. E aí a gente pode pensar, ele obteve esse testemunho porque ele teve um sacrifício mais excelente. Não sei quantos vocês lembram, Abel e Caim foram os 2 filhos ali de Adão e Eva. Abel, ofereceu um sacrifício ali dos animais, e o outro, Caim, pegou as primícias da terra. E aí está escrito que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, e que o Senhor não se agradou de Caim e de sua oferta. Pode ser que a gente tente entender por quê. Por quê que o Senhor se agradou da oferta de Abel e não de Caim? Foi porque tinha animal morto? Foi porque não foi da terra? Talvez sim, mas o primeiro motivo que a Bíblia fala que claramente é que foi pela fé. Esse foi o motivo. O motivo que Abel foi aceito e Caim não, foi porque Abel teve fé, né? E teve fé em quem? Em Cristo. Né? Apesar de... mas Abel, Cristo, não tinha ainda, né? Mas já naquele momento que Abel estava ali, já tinha sido dada a promessa do descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Esse é Cristo, né? Agora, se você pedir para me explicar como que foi exatamente a fé de Abel, não vou saber, nem o escritor aqui sabe, né? A gente vai perguntar para ele depois. Mas ele tinha fé. E foi por isso que ele foi aceito. Foi porque ele tinha fé. E claro, essa questão de que Abel ofereceu do animal e Caim das plantas, né, da primícia da terra, ela fala para a gente, sim, um símbolo, né? Quando Adão e Eva tentaram se cobrir com as folhas de figueira que eles fizeram, aquilo é um símbolo de que a obra deles, eles fizeram aquela roupa, aquilo é um símbolo de que a obra deles, ela passa, ela não serve
para nada. Porque enquanto as folhas estavam vivas, né, eles colocaram naquele momento, as folhas estavam vivas. Provavelmente tampava sim, mas a folha secou rapidinho. E aí a folha secou, não tampava mais nada, né? Então, a folha ali, naquele exemplo de Adão, tentando cobrir a sua nudez, a sua vergonha, era um exemplo de alguma coisa que não realmente o fazia justo, né? E aí Deus, ele mata um animal, faz uma veste e dá a Adão e a Eva. Então, aquilo é um símbolo de que aquilo que Deus fez, ele derramou o sangue, aquilo é que torna justo. Sim, é um símbolo. Mas, então a gente pode entender isso, né? Que a gente precisa ter fé, que vem do Senhor. Né? A nossa justificação, o que nos faz justos, é o Senhor. É pela fé que somos justos. Não adianta a gente querer fazer um monte de coisa e falar, eu sou justo. Porque vai secar, como aquela planta, e vai expor nossa nudez. Né? Não vai servir para mais nada. E é interessante que a reação que Caim teve, ao entender que ele não foi aceito, é uma reação que ela pode ser tomada para nós como um exemplo de quando a gente não está vivendo pela fé. Deixa eu só falar uma coisa. A palavra ela fala assim, o meu justo viverá pela fé. Né? A gente acabou de ler aqui no capítulo 10, versículo 38. Ou seja, o justo, ele não viveu uma vez pela fé, e aí a partir de agora, tudo que ele fizer vai ser por obras, a santificação, etc. Ele viverá, para sempre. O justo, ele é justificado primeiramente pela fé e continua pela fé até que o Senhor volte, que a gente ainda vai estar com ele. Né? Então, não começa pela fé e termina pelas obras, é sempre pela fé. E a reação de Caim, ao entender que ele não foi aceito, foi ficar irado, né? Caiu o semblante dele e ele quis matar o irmão dele. E nós que cremos no Senhor, nós fomos salvos pela fé. Mas a gente precisa continuar vivendo pela fé, sabendo que tudo isso que a gente vive e por meio do qual a gente pode se mover é porque o Senhor nos salvou. Não é pelo que a gente faz. Né? E a reação de Caim foi querer destruir o seu irmão. E aí, aqui nos dá uma evidência que a gente pode perceber se hoje a gente está vivendo pela fé ou não. E eu vou dar um exemplo. Quando alguém volta para o nosso meio, né, alguém que muito tempo esteve fora, esteve desviado, quando esse alguém volta e se arrepende, qual que é a nossa reação ao ver essa pessoa? A gente desconsidera, fala assim, não sei não se isso é real. Ou a gente se alegra? Porque se a gente desconsidera e acha ruim, quer dizer que a gente está igual Caim. A gente não entendeu que foi pela fé. Caim viu o seu irmão sendo aprovado pela fé e ficou irado. E se a gente vê o nosso irmão sendo aprovado pela fé e ficarmos irados, é igual a gente está vivendo por obras, não pela fé. E o testemunho do Senhor sobre nós não é um testemunho de justiça, mas é um testemunho de religiosidade, né? De que a gente não está vivendo pela fé. Então, isso é um bom parâmetro, assim, né? Como que a gente olha o nosso irmão? Né? Será que a gente olha como inferior? Será que a gente olha como alguém que não merecia ter isso? Porque a verdade é que a gente também não merecia ter isso, né? A salvação. Então, esse é o bom testemunho dado por Deus. É o primeiro bom testemunho aqui, mostrado através da vida de de Abel, perdão. Deus olhou para Abel e falou, esse é justo. E que o Senhor também possa olhar para nós e falar isso, né? Esse é justo. Não porque a gente é isso ou aquilo, mas porque a gente tem fé. Né?
porque a gente sabe que é por causa da obra dele. E aí eu coloquei uma frase que eu vou ler ela. Precisamos ter a convicção que somente através da morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, que somos justificados e aprovados por Deus. O justo vive pela fé, não somente uma única vez. E a religiosidade é uma consequência da nossa falta de fé. Então, quando a gente perceber que a gente está sendo religioso no sentido que a gente está tentando viver por obras, a gente pode ver, isso aqui é um indício da minha falta de fé, né? E é isso, assim, sobre Abel, né? O testemunho de ser justo, que ele obteve de Deus. Agora, ainda estou em Hebreus 11, versículo 5, vai falar assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, a gente vai ver aqui que a fé de Enoque, o testemunho que ela obteve foi agradar a Deus. Então, a fé de Abel, ele é justo. A fé de Enoque, eu me agrado dele, né? E aí a gente vai ler lá em Gênesis 5, versículo 22. Andou Enoque com Deus e, depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, a história de Enoque é interessante que ela fala muito pouco, né? Tem até alguns livros que falam um pouco de Enoque assim, mas a Bíblia em si, ela fala muito pouco de Enoque. Mas o que fala de Enoque aqui já é assim, uma coisa que talvez é maior assim, do que muita coisa, né, que poderia falar. Enoque, ele andou com Deus, né? E por isso Deus o tomou para si. Não me peça para explicar o que significa Deus o tomou para si, porque eu não entendo exatamente o que o Senhor fez ali. Mas Deus o trasladou, né? De alguma forma, Deus tomou ele para si. E é interessante que quando a palavra fala que Enoque andou com Deus, essa palavra andou, até no nosso próprio português, ela tem o sentido de contínuo, ela tem o sentido de continuação, né? Para você ter ideia, essa mesma palavra andou, ela é usada também para o rio que corre, né? A gente no português usa essas duas palavras diferentes, correr e andar. O rio corre, né? Mas aqui nessa língua aqui no original, essa palavra andou é a mesma que quando você fala o rio corre. No sentido que essa palavra andou é uma palavra que dá o significado de continuidade, uma coisa que vai todo dia, um dia após o outro, continua. O rio, você olha para ele, toda hora está passando água, né? E Enoque andou com Deus, continuamente ele andou com Deus, né? E é interessante que essa palavra, andou, ela também está presente ali em Gênesis, quando fala que Deus andava ali no jardim, na viração do dia, né? Então, Deus, toda viração do dia, que é a tardezinha ali, 6 horas por ali, Deus, ele ia até o jardim e andava.
e ele tinha comunhão com Adão e com a Eva, né? Esse significado aqui de andar com Deus, ele principalmente tem o sentido de ter comunhão, ter relacionamento com Deus, né? Deus, ele faz parte da vontade dele ali, desde Adão, desde o início, andar com o homem, né? Estar com o homem, ter comunhão com o homem. E aí, Enoque, ele viveu isso, essa comunhão, né? E sempre, eu não sei vocês, mas sempre quando eu li a história de Enoque, eu imaginei ele como um monge, assim, no meio da montanha, sozinho e, tipo, levitando, assim, né? Porque alguém que anda tanto com Deus, ele, tipo, tá só ele e Deus, só ele e Deus, só ele e Deus, assim, né? Mas, quando eu fui ler de novo esses versículos aqui, eu entendi uma coisa que eu nunca tinha visto, que está no versículo 22, né? Capítulo 5, versículo 22, fala assim: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Ele era um monge? Não, não era um monge. Ele tinha uma família, ele tinha uma esposa, ele teve filhos e filhas, no plural, né? Então, Enoque, ele tinha uma vida comum. Ele tinha uma família, uma casa, né? E mesmo assim, ele andou com Deus. Mesmo assim, ele continuamente teve comunhão com Deus. Às vezes a gente pensa que precisa para que, não, eu seria assim se eu fosse um monge. Eu seria assim se isso não fosse na minha casa, aquilo outro. Mas através da vida de Enoque a gente entende que não. A nossa vida normal, comum, cotidiana, a gente pode viver andando com Deus. A gente pode ter comunhão andando com Deus. Quando eu li isso aqui, eu fiquei feliz demais, porque falei assim, então é possível andar com Deus na nossa vida, né, comum, né? E o Senhor, Ele quer que a gente tenha essa comunhão. E é interessante que no versículo 24 fala assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa palavrinha aqui, tomou para si, ela também é muito interessante, que parece que o escritor aqui de Gênesis, né, Moisés, aqui, quando ele falou de Enoque, parece que ele quer que a gente lembre um pouco de Adão e Eva. Primeiro que ele falou desse andar com Deus aqui de Enoque. E depois, quando o escritor usa essa palavra aqui, que Deus o tomou para si, é interessante que, quando a gente vai ler a história de Adão e Eva, a gente vê que, em primeiro lugar, em Gênesis 2,15, aí, se vocês puderem abrir aí, Gênesis 2,15, quando Deus fez o homem, vai falar assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Ou seja, quando Deus fez Adão, ele tomou Adão e colocou no jardim. Aí, em Gênesis 3:23, fala assim, por causa do pecado, né, que Adão e Eva tiveram, fala assim no 23, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E essas palavras, tomou, é a mesma palavra, no sentido que, primeiro, Deus, no início, ali tinha pegado Adão e colocado naquele jardim para cultivar e guardar. Só que por causa do pecado, Deus precisou tirar ele de lá, lançar ele fora do jardim. E agora, com Enoque, fala assim, Deus o tomou para si. No sentido de que aquilo que o Senhor tinha feito ali com Adão no início, agora, com Enoque, essa comunhão de Enoque com Deus, Enoque andando com Deus, Deus tomou ele para ter comunhão de novo para si. Entende? Que maravilhoso. O Senhor tirou Adão e Eva do jardim e agora ele pegou Enoque e tomou para ele, né? E assim, sinceramente, irmãos, é isso que a gente precisa querer, assim, que o Senhor nos
nos tome para Ele, assim, no sentido de que o Senhor tenha prazer na nossa vida, né? Tenha comunhão conosco, que o Senhor se agrade de nós, né? Vamos voltar lá para Hebreus 11 de novo? Hebreus 11, versículo 6, vai falar ainda sobre Enoque, tá? Na verdade, ele faz uma observação sobre isso. Ele acabou de falar de Enoque, que Enoque agradou a Deus, e aí ele faz uma observação sobre isso. Ele fala assim: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, a gente pode pensar, ouvindo isso aqui, então quer dizer que se eu fizer o meu devocional todo dia, se eu ler a Bíblia todo dia, se eu orar dessa forma aqui todo dia, ou seja, andar com o Senhor continuamente, se eu fizer desse jeitinho, eu vou agradar a Deus. Mas não, o versículo está falando assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, o que agrada a Deus é a fé. É a fé. Quer dizer que a gente não vai fazer, então, o nosso devocional, buscar o Senhor? Não, se a gente ter fé, a gente vai buscar, né? Se a gente realmente crê no Senhor, que Ele nos ama, que Ele fez tudo isso por nós, a gente vai buscar. Mas é a fé que nos faz agradar a Deus, né? E aí, vai falar uma palavrinha no final aqui, que é o seguinte: que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, se você quer andar com Deus, né, conhecer Ele, se aproximar dEle, você precisa crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. E é interessante porque está falando assim, ó, galardoador dos que o buscam. Qual que é o prêmio melhor de alguém que está buscando algo? É esse algo que ele está buscando, né? Se eu busco muito ser aprovado, por exemplo, numa faculdade, eu estou buscando, eu estudo, eu estou buscando muito ser aprovado. Aí, no fim, que vai sair a aprovação, eu ganho um celular e falo assim: toma aí um celular, você não foi aprovado não, mas toma um celular. Isso é um prêmio. Ah, você estudou muito, você ganhou um celular. Não, muito bom. Mas o prêmio maior seria assim: você foi aprovado, né? Então, qual que é o prêmio maior do que esse que o busca quer ganhar? É o Senhor, né? Se eu estou buscando Ele, a comunhão com Ele mesmo se revelando a mim, esse é o galardão. Quer dizer que a gente não vai ter outros galardões, né? A Bíblia ela fala dessa palavra em outros contextos. Não, a gente vai ter cidade celestial, a gente tem a pátria celestial, né? A gente vai poder comer da árvore da vida. Mas o nosso galardão que precisamos buscar, ansiar, é o Senhor mesmo, né? Então, que o Senhor também possa nos dar essa graça de obter esse bom testemunho, de haver agradado a Deus, né? Como Enoque, ele agradou a Deus. Precisamos ter a convicção que Deus existe, que Ele está perto e quer ter relacionamento conosco. Precisamos ter uma convicção que vale a pena buscá-lo, porque Ele vai nos tomar para si. Ele vai se revelar a nós, a gente vai poder ter comunhão com Ele, né? Então, esse é o segundo bom testemunho aqui na vida agora de Enoque, né? O primeiro foi o testemunho de ser justo, agora o testemunho de haver agradado a Deus. E agora o terceiro e o último está no versículo 7. O último não, né? Tem outros bons testemunhos aqui no livro de Hebreus, né? Mas o que a gente vai tocar aqui hoje é o versículo 7, que vai falar assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para salvar a casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem
da fé. Apesar do texto não explicitamente estar falando assim, o bom testemunho de Noé foi esse, né? Nos outros dois que a gente leu, o testemunho deles foi claramente explícito no texto, né? Testemunho de ser justo, testemunho de haver agradado a Deus. No caso de Noé, isso não é explícito aqui, né? O escritor não coloca explícito. Mas a gente vai ler de novo em Gênesis, agora no capítulo 6, qual que foi esse bom testemunho de Noé. Gênesis capítulo 6. No versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver-os feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Até aí. Então, o Senhor, ele estava vendo aquele povo e ficou irado com aquele povo. E ele falou: eu me arrependo de ter feito esse povo. Eu vou destruir eles, né? Mas ele viu Noé e achou graça diante dos olhos, né? Noé teve graça diante do Senhor. E porque Noé era justo, né? O primeiro testemunho, justo. E Noé andava com Deus, né? E o testemunho de Noé depois vai contar aqui que o Senhor fala assim: Noé, eu vou destruir essa terra com um dilúvio. E aí fala assim que Noé fez tudo o que o Senhor havia ordenado, né? Então o Senhor fala: faz uma arca, faz isso, aquilo. E Noé fez tudo o que o Senhor havia ordenado. O testemunho de Noé tem a ver com obediência. Abel foi justo. Enoque andou com Deus e Noé foi obediente. Esse é o testemunho de Noé. Jesus falou esse, Deus falou esse, foi obediente. Né? E aqui, não precisa abrir, mas em 2 Pedro, fala que ele foi pregador da justiça. Né? Diante desse tempo, ele foi obediente e pregou a justiça para aquelas pessoas que estavam vendo ali ele construir a arca. Né? E assim, de maneira bem simples e direta, né? O testemunho de Noé é esse de obediência. É esse de alguém que no meio de uma geração tão terrível, resolveu obedecer ao Senhor, né? E o que eu queria lembrar aos irmãos aqui em Mateus 7... Não precisa abrir, não. Eu vou abrir aqui rapidinho. Em Mateus 7... 22, fala aquele versículo muito conhecido por nós, que fala assim: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que eu li esse texto aqui do nada, né? A verdade é que o bom testemunho de Noé foi ter obedecido ao Senhor. Mas antes de obedecer ao Senhor, antes do Senhor chegar e falar, faça isso, e ele fez, antes, ele
agradou a Deus porque ele andou com Deus, porque ele era justo. Antes ele agradou por causa da fé. O que eu quero dizer aqui para os irmãos é que, às vezes, a gente, na nossa vida cristã, pensa muito na questão da obediência por si só. Mas a obediência, ela não tem como ser feita da maneira que o Senhor quer, se antes a gente não anda com Deus, se antes a gente não vive pela fé. Né? A gente precisa ter a convicção de que a obediência por fé ao Senhor é algo que nos preservará dessa geração, e assim vamos agradar o Senhor. Esses 3 testemunhos aqui, Abel, Enoque e Noé, eles são como um progresso que o escritor quer escrever aqui. Primeiro, tem a questão da justificação. Todos nós somos justificados pela fé e se alguém não foi justificado pela fé, hoje é o dia que você pode pedir ao Senhor. Senhor, eu quero ser justificado, eu quero ter meus pecados perdoados. Mas aqueles que foram justificados pela fé, o próximo passo desse progresso é comunhão com Deus. E depois, a obediência. Às vezes, a gente quer ter comunhão com Deus e ter relacionamento com Deus, intimidade, sem a parte da justificação pela fé. Né? A gente vê muito isso no mundo. Isso vira misticismo, vira uma loucura, vira uma coisa assim, eu vi isso e tal, mas sem a fé, sem a justificação pela fé, não tem como ter comunhão com Deus. E às vezes a gente quer ser obediente a Deus, fazer as obras, fazer aquilo que o Senhor nos pede, sem antes ter relacionamento com Deus. E isso também é uma desordem. A gente não vai fazer o que o Senhor quer. Entende o que eu quero falar? É um progresso. Primeiro, justificação, depois comunhão, e só depois obediência. Né? Então, se a gente quer ser obediente, mas a gente não busca o Senhor, não clama a Ele, não tem relacionamento com Ele, é impossível que a gente obedeça de uma maneira correta. Né? A gente vai ser desordenado, a gente vai falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não sei, a gente vai ficar perdido. Mas quando a gente tem comunhão com o Senhor, a gente sabe o que a gente deve fazer. O Senhor nos mostra. Né? Então, que a gente possa ter esse bom testemunho, né, do Senhor. Que a gente possa ter esse bom testemunho primeiro do Senhor. Antes que todas as pessoas falem, nossa, que bom testemunho, que a gente possa, o próprio Senhor falar, esse me dá um bom testemunho. Né? Eu queria ler um último versículo para a gente finalizar, lá em Atos 1. Atos 1, 8. Atos 1, 8 vai falar assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quem nos move e nos faz dar esse bom testemunho é o Espírito Santo em nós. Né? Então, que a gente possa ouvir esse tipo de palavra que a gente ouviu e pedir que o Senhor, através do Espírito Santo, nos use, nos faça dar esse bom testemunho. É tão legal porque o próprio Deus, que é o Espírito Santo, Deus é Espírito Santo também, o próprio Deus, Ele nos faz dar um bom testemunho. Né? Então a gente pode pedir para Ele, Senhor, eu quero dar esse bom testemunho ao Senhor. Eu não quero olhar para o meu irmão que voltou da fé, ele voltou para a fé, né? Voltou para o Senhor. Eu não quero olhar ele com um coração de indignação, de raiva, porque eu deveria estar mais visto do que aquele irmão ali que voltou. Não quero olhar isso, Senhor. Eu quero ter fé. Do mesmo jeito que aquele irmão ali está vindo com fé, ele é meu irmão, eu quero abraçar ele. Né? Eu não quero, Senhor, eu quero
agradar o Senhor como Enoque agradou. Eu quero andar com o Senhor todo dia, Pai. E também, eu quero obedecer ao Senhor da maneira que o Senhor deseja. Então, que a gente possa ter essa oração ao Senhor, esse pedido ao Senhor, e que Ele possa nos usar, né? Sejamos homens e mulheres de fé real, de fé em Cristo, né? Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos salvou, Pai, pela fé. Muito obrigado porque o Senhor nos sustenta também pela fé. Senhor, muito obrigado porque a gente não tem que fazer essa transição de um dia crer pela fé e depois tentar sustentar a nossa salvação por obras. Porque se a gente tivesse que fazer essa transição, a gente não ia conseguir, Senhor. Todos nós fracassaríamos, Senhor. Mas, pelo que o Senhor fez por nós, hoje a gente pode ter a certeza, esse firme fundamento de que somos salvos, Senhor, que somos filhos de Deus, Senhor, que podemos confiar no Senhor e não ter a fé abalada, Senhor. Senhor, que possamos agradar ao Senhor, Senhor, com a nossa vida. Senhor, que possamos ser obedientes ao Senhor, aquilo que o Senhor nos conduz, Senhor. No nome de Jesus, guarda cada vida que tem aqui, Senhor. E se alguém não crê no Senhor, Pai, eu te peço que nesse momento o Senhor venha impactar essa pessoa, Senhor. Que sem o Senhor não tem vida, Senhor. Sem o Senhor não tem propósito, Senhor. Então, que o Senhor impacte essa pessoa para que ela creia no Senhor, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Quer dizer que a fé faz com que Deus dê um testemunho a nosso respeito, não é isso? O que nós começamos a falar aqui nessa reunião? Que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito